e paz. Sempre a tradicional saudação, que é a saudação que Jesus, depois da sua ressurreição, ele o fazia. Quando Jesus, ele se apresentava e ele o fazia, e o fez por 40 dias. Então ele, chegando para junto dos seus discípulos, e uma certa feita do povo, ele cumprimentava-os com a paz. Graça e paz. E só o som, só a pronúncia, ela já tem os atributos, as virtudes, já tem a dimensão de toda a esfera celeste. Num mundo caótico, onde está extinta a paz, e todos os sintomas que está vivendo o mundo hoje, com suas guerras e suas catástrofes, mostra de fato esta verdade. Antigamente só os crentes que falavam que estava a vida ficando difícil. Hoje, qualquer pessoa lá de fora, elas estão conscientes de que a vida na terra está por um fio. E até imaginam, eles sabem que está por acontecer a qualquer momento o que eles não sabem o que é e nós sabemos. Por isso nós precisamos adverti-lo. E o que está por acontecer, escatologicamente escrito, é o fim de todas as coisas, que para nós significa a volta de Jesus. Será o grande desfecho de todo o Evangelho. Se Jesus não voltasse, como Paulo diz lá no capítulo 15 de Coríntios, o que nós estamos fazendo aqui é inútil. Ele diz que é vão, é em vão, até a fé que professamos. Mas como ele diz lá, como sabe-se que Cristo morreu e ressuscitou, assim aqueles que, como nós aqui, em Jesus dormem, quer dizer, morrem para o mundo, para o pecado, irão ressuscitar com ele na glória. Quero cumprimentar amigos e irmãos que já ouviram a devocional pelo irmão Wagner, que fala da glória. E esse Deus, se você glorificar Ele, Ele é glorioso. Se você não glorificar a Ele, Ele continua sendo glorioso. Quando você reconhece a glória dEle, só você que ganha, porque não muda nada no status de Deus, mas em você muda. Por quê? Porque então você começa a receber atributos dele, chamado santificação. Você vai se assemelhando, vai se igualando a ele. E a Bíblia diz para nós chegarmos, Paulo escreve em Efésios, à estatura de varão perfeito. Quero cumprimentar os amigos que fora das nossas paredes agora participam conosco. E até incentivar você a permanecer, porque razões outras vão tentar tirar você dessa frequência, dessa sintonia, desse canal, para coisas triviais, frívolas, e que evidentemente não trará o proveito que esse momento, esses poucos minutos que vamos versar sobre o Santo Livro, vai fazer na vida de todos nós. Como se sabe, hoje é o Dia das Mães. E se há um assunto que todo pastor gosta de dizer, de falar, é sobre esse tema, o Dia das Mães. Por causa do que? Da essência que existe na mulher que se torna mãe. A mulher já nasce com essências.
E quando ela se torna mãe ainda, acrescenta a ela os atributos que já estão dentro dela, mas não foi desperto ainda, não acordou. Por isso que nós vemos as mães fazendo o que elas fazem, que nos deixa às vezes boquiaberto, não é mesmo? E a gente sabe que elas o faz com sacrifício, mas não faz como que penando por estar fazendo. Elas os fazem com alegria e devoção. Existem muitas passagens na Bíblia para servir de base para o tema. Eu escolhi o capítulo 31 de Provérbios. Nós sabemos que Provérbio foi escrito pelo homem mais sábio do mundo, que é chamado de Salomão. E este homem, então, ele escreveu muitos hinos, muitos cânticos, muitas crônicas. Ele era inteligentíssimo, porque ele resolveu, em primeiro momento na vida dele, quando se viu em uma atribuição dada por Deus, porque tudo é dado por Deus, ele se viu como incapaz e impotente para levar a bons termos. Quando o homem é sábio, ele sabe que mesmo uma mãe, no dia de hoje, sendo honrada, ela precisa mais do que habilidades, capacidade, ela precisa de Deus para levar a bons termos o ministério que Deus deu a ela, de ser mãe. E depois ela poder, como diz a própria Bíblia, se alegrar por ver que aquele ou aquela que ele gerou, ou ela gerou, é de prazer, de alegria, de gozo, é de satisfação e é de felicidade. Nós sabemos que muitas não têm, e mesmo num dia festivo como hoje, elas não conseguem se ver felizes pelos motivos e razões que nós muito bem sabemos. Não procurou a sabedoria de Deus como Salomão. E ele escreveu o último capítulo de Provérbios, no verso 10, o seguinte: adjetivo que ele dá à mulher, chamando ela de mulher virtuosa, difícil de achar, porque o seu valor excede as joias mais finas, e o coração do seu marido fica preso a ela, e não haverá falta de ganho, de recurso. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como o navio mercante de longe traz o seu pão. Já está escuro, é noite, e ela já está em pé para o quê? Para dar ordem, tarefa, serva, e colocar tudo na sua casa em ordem. Examina a sua propriedade, ou uma propriedade, e a compra, adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada nunca se apaga. Estende as mãos ao fuso e também à roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os grandes, se assenta entre as autoridades com os juízes da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos,
e quanto ao dia de amanhã, ela não vive preocupada. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Verso 28, para ter destaque. Levantam-se os seus filhos e chamam-no de ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas, ou de todas, é maior. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está um texto sugestivo para o dia alusivo, em homenagem às genitoras, aquelas que procriaram, aquelas que geraram, aquelas que deram ou estão dando à luz. Quero, Senhor, que a tua unção nos auxilie, ajude nesta noite, para que nós possamos, ó Deus, enriquecer-nos com a tua palavra, e nada, Senhor, pode fazê-lo a não ser o teu Santo Espírito. Então capacita esta vida, teu servo que fala, e os ouvidos que ouvem para ouvirem, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos colocar como título para esta noite: a vida que Deus pretende e deseja e quer que tenhamos na terra. Este último versículo do sábio Salomão, ele é uma prova desta verdade. E aí a gente pergunta, por que, como está acontecendo no sul do nosso país, uma questão, uma pergunta, uma indagação: por que que estão eles sofrendo? E alguns até perguntam, onde está Deus nesta tragédia? E eu sempre respondo, ele está onde sempre esteve, com tudo de potencial que há nele, e é incalculável o potencial de Deus. Mas nós vimos nesta leitura que você precisa ter habilidade, você precisa saber como adquirir, como conquistar, como ter o bem que Deus, Ele já criou. Deus não está fabricando bem, Ele já o tem. Quando Ele formou a terra, você vai ver no Gênesis, Ele dizer, tudo é muito bom. Ele criou todas as necessidades humanas antes de criar o homem. E o homem então agora está reinando. Olha o projeto de Deus. O homem está reinando sobre todas as coisas, que não precisa ser um expert para ver que há 6.000 anos atrás, quando isso se deu, eram muito e muito melhores. Como dissemos antes da gravação, qualquer pessoa comum e natural, ela percebe dos distúrbios, dos contrastes, das circunstâncias ruins que está vivendo a terra. A terra geme. O que está acontecendo no nosso país e no mundo é a terra gemendo por causa da ação humana. Sempre é o homem que ele não sabe o que fazer com aquilo que Deus dá a ele. Adão tinha tudo, mas sempre vem alguém dizendo para você que você pode ter mais. O Deus generoso e bom, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, Ele já te deu tudo o que você precisa. Mas vem o inimigo de nossas almas e coloca em nosso coração que está faltando alguma coisa para nós.
Ora, a Bíblia diz: se alguém tem falta de alguma coisa, peça a Deus que a todos dá. Tiago vai dizer isso, lá no capítulo 1, verso 6. Peça a Deus que a todos dá, e nunca vai lançar isto em rosto. Porque Deus, como Pai de amor, Ele quer atender às necessidades dos seus filhos. Por isso que João vai escrever lá no capítulo 5, 19 da sua epístola, de que aquilo que nós pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos dá. Você percebeu? Nós temos um Deus que quer que nós tenhamos tudo que esta mulher, hoje, dia da mulher, dia da mãe, ela tenha. E nós sabemos, eu conheço muitas que não a têm. E por que não a têm? Porque fizeram como Adão. Deus tinha dado tudo a eles. E eles então fizeram bobagem com aquilo que Deus deu. Eu não fico feliz quando eu dou alguma coisa para minhas filhas e elas vão pegar aquilo que eu dei para coisas que eu não aprovo. E todas elas, uma está aqui, sabe que eu cobro isso. Eu sempre cobrei isso delas. Então, quando eu dou para a alegria, o deleite dela. Mas aquilo tem que ser prazer para ela e também prazer para aquele que está gerenciando, que está garantindo, que está pagando, que está promovendo aquilo que evidentemente vai trazer realizações para a vida delas. É assim que funcionam as coisas com Deus. E nós vimos aqui qual é o projeto de Deus para a mulher. Ela precisa ter qualidades, ela precisa ter virtude. Ela não pode simplesmente se degenerar, como nós vemos nessa sociedade que nós temos. Nós nunca, eu já tenho quase 8 décadas neste mundo, estou chegando a essas 8 décadas, eu nunca vi o mundo, não é só o Brasil, o mundo desprovido de tanta dignidade, de honra e de moral, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós acabamos de, com esse desastre que está acontecendo no sul do país, nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro, vindo uma americana e trazendo esse, entre aspas, espetáculo. E quem viu a imprensa colocar o microfone para entrevistar as pessoas que estavam lá, nós vemos que são pessoas que não têm esse adjetivo, não têm essa qualidade, não têm virtude. E então o inimigo de nossas almas, que diz para você, como disse para Eva e para o Adão, que existia coisa melhor que Deus não tinha dado, então eles jogaram nos lares, nos milhares de lares, esta informação ruim e negativa, que evidentemente vai fazer um proselitismo, um doutrinamento na vida de pessoas incautas, que já não têm virtude e depois acham que aquilo é o estereotipo de vida que a pessoa tem que viver. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Por que ele falou, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal? Para quê? Porque você não precisa viver, experimentar, conviver com o mal. Deus quer que você conviva com o bem. E aquilo que aquela mulher trouxe só degenera, só traz descompostura, só corrompe, não edifica em nada. E gasta-se fortunas do nosso imposto, principalmente dos cariocas, para o quê? Para espalhar essa imoralidade, essa pornografia, que eles querem fazer publicidade e colocar em público
Porque esse é o plano do diabo. O que ele fez no Jardim do Éden? Trouxe o mal. Você não precisa do mal, você precisa do bem. O bem é auspicioso, é deleitoso, é prazeroso. Esta mulher aqui é típico disso. E quantas mulheres na Bíblia nós poderíamos ilustrar? Mulheres até como essa, anônima. Essa mulher não tem nome. Algumas têm nome, como Ruth, como Dorcas, como Maria, a própria mãe de Jesus, e tanta Sara e Rebeca. Poderíamos enumerar dezenas delas, mas algumas anônimas. Porque nós falamos para pessoas que elas não se destacam na sociedade, e então vão se deixar levar por uma influenciadora maligna como essa que veio. Enquanto irmãos estavam sofrendo lá no sul, eles estão vivendo essa promiscuidade toda lá no Rio de Janeiro. Eu até falei para minha mulher, 1 minuto de televisão é caríssimo. E eles gastaram horas e mais horas. Quem é que está por trás de tudo isso? O mesmo que esteve lá por trás daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, para os nossos primeiros pais se corromperem. E hoje nós vemos lares que deveriam estar vivendo os momentos que eu vivi com a minha mulher hoje, com filhas e netos, mas elas não tiveram. Lamentavelmente não tiveram. E eu pergunto por que não tiveram? Porque evidentemente elas não buscaram as virtudes que neste livro e só nesse livro existem. O grande problema é que as pessoas vão buscar livros de autoajuda, literatura de pessoas que viram até best-seller, vende toneladas e toneladas de livros delas, mas depois que você acabou de ler aquele livro, você está pior do que quando você não tinha começado a ler. Por quê? Porque nós somos formados pelo que vemos, pelo que lemos e pelo que ouvimos. Foi assim que o diabo fez com a serpente. Mas hoje, para o Dia das Mães, nós temos esta mulher, que aqui no verso de número 28, ela tem a coroa e o prêmio de toda a dedicação. Ser honrada, ser honesta, ser justa, ser pudorada, ser uma mulher de virtude, uma pessoa de virtude, é muito caro. O Salomão diz que é maior do que todas as joias, todas as riquezas da terra. E aí, ela no verso 28, ela recebe a recompensa de todo o seu empenho. Aonde que estavam os olhos e o coração daquela mulher? O grande problema é aonde estão os meus olhos e o meu coração. Aonde eu coloquei os meus olhos? Se eu colocar em alvos que eles não são bons, evidentemente que na encruzilhada da vida eu vou sucumbir. Mas se eu colocar os meus olhos no Senhor Jesus, como esta mulher fez, então ela vai receber os atributos de Deus para ela superar as dificuldades que se tem para ser uma mãe, na acepção da palavra. Porque gerar até uma criança que se emancipou, agora uma menina de 12 anos, hoje é muito recente. No meu tempo de jovem, uma mocinha ia se emancipar com 16, até às vezes 18 anos. Hoje não, meninas de 10, 12 anos já se tornaram mocinhas e agora já podem inclusive gerar. E o pior de tudo, estão gerando. Por quê? Porque vem as madomas da vida e fazem esse espetáculo degenerativo que tira o quê? Tira a virtude que deveria existir na mulher.
Eu sempre falo para vocês, o próprio Salomão, no capítulo 11, no verso 16, ele diz que a jovem que é virtuosa, ela guarda a sua honra como os valentes guardam as suas riquezas. Mas hoje vem os espetáculos que tiveram no Rio de Janeiro e nos carnavais, e enfim nas boates, nos antros e no inferninho, que descompostura a mulher em especial. E por que o diabo faz isso? Porque o diabo sabe que a mulher recebeu de Deus o dom de gerar. Foi Deus que falou: frutificai e multiplicai e enchei a terra. E quando nós vemos os noticiários, nós ficamos como que dentro de nossos lares aborrecidos, como o que está acontecendo com a família. Não pense em você que o inimigo de nossa alma, ele visa o bem de uma família. Ele sabe que se ele puder tirar os alicerces, e alicerce de uma família é homem e mulher. Essas são as bases de um lar, para que o quê? Para que os filhos cresçam na segurança de pais e mães que eles sabem em quem confia. Hoje eu vejo as crianças, elas são entregues aí ao celular. E se existe, antigamente era só a televisão, agora então veio a internet com o celular, e as informações que ele tem ali são as mais degenerativas possível, e é possível. E aí nós olhamos e dizemos: aonde que vai esta sociedade? Então nós vemos a nossa juventude, a nossa mocidade, e podíamos ir até as nossas crianças entregue aos vícios, às drogas, à prostituição, à vida licenciosa e permissiva, que lá fora eles, como aconteceu no Rio de Janeiro, eles exaltam. Até um cantor sertanejo famoso no Brasil, ele disse que isso daí só deveria acontecer em cabaré, em boate, em lugares restritos. Mas o diabo não fica satisfeito. Lá eles fazem isso também e levam uma turba enorme de pessoas para suas boates e para os seus antros e inferninhos. Mas eles querem fazer publicamente, para atingir essas inocentes que estão se emancipando agora. E de repente o capítulo 11, 16 de Provérbios não vai ser conhecido, porque acaba sendo desonroso para uma jovem ela estar num colégio, numa escola, numa faculdade. E eu já falei aqui para vocês que dentro do meu carro, a minha neta, que hoje voltou para o Brasil, está vendo, a minha filha sai do Equador e vem por causa da mãe, a minha neta sai do Equador e vem também por causa da mãe, só para homenagear a mãe. Isto é o que coroa para o velho, diz a Bíblia. Isso é honra para os filhos, quando o filho honra o pai e a mãe. Agora, quantas pessoas não saíram da casa vizinha para homenagear aquela mulher que gerou? E ela então fica sem a coroa, ela fica sem a honra, e aquilo que Deus deu a ela, ela deixou de observar detalhes. Essa mulher aqui, ela é preciosa, porque ela tinha cuidados com aquilo que foi dado a ela. Ela sabia que era um presente dos céus, era uma dádiva de Deus, e ela então começou a honrar a Deus através do seu ministério de mulher, ministério de mãe, ministério de senhora, de dona de casa,
que não fica com os braços cruzados. Não, ela é noite, a sua lâmpada ainda está acesa, porque ela está visando, mas eu não vou viver, eu não sei que tem. Até minha filha, eu pus uma música no notebook lá, e de repente a minha filha falou, aquela que foi para Indaiatuba agora, a minha caçula: o senhor conhece a letra desta música, da Cyndi Lauper, é isso? Cyndi Lauper. E ali ela canta que as moças, as jovenzinhas, só querem se divertir. É como aquele Hotel Califórnia, que é uma apologia do inferno, e quando você pega a legenda, você vê que ele está fumando maconha, e ele é chamado para ir para o inferno. O Hotel Califórnia ali é o inferno. E eu tenho pessoas da minha própria família que falam: avô, isso é só uma música. Pois é, isso daqui é só uma internet. Agora, o que eu estou colocando na internet edifica a vida das pessoas, mas bilhões de pessoas colocam na internet coisa que vai corromper a vida das pessoas e vai fazer com que a vida delas se destrua. Por quê? Porque deram ouvido àquilo que não deveriam ouvir. Lucas diz: vede como ouvis. Lucas 8:20 diz: cuidado com o que você ouve. Por quê? Porque aquela mensagem que você ouve, como a serpente falou para Eva, não acredita nisso não, boba. No dia que você provar desta fruta, seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Deus. Se Deus não quis que você conhecesse o mal, Ele deu a você a possibilidade, porque Ele é Deus. Ele não pode impedir você daquilo que você quer. A essa hora, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, bilhões de pessoas estão nos inferninhos da vida, nas boates, estão nos clubes, estão em lugares horrorosos para o Deus dessa Bíblia. Agressivo, ofensivo ao Deus dessa Bíblia. Por isso que a própria Bíblia diz que Deus os entregou às paixões infames, que inflama a pessoa, que degenera, que corrompe. Agora, Deus deu à mulher um órgão chamado útero, para ela ser parceira com Ele no projeto dele de ocupar todo o planeta Terra, o mais lindo de todos os planetas. Não existe no cosmos, não existe no espaço sideral. E quem disse isso são os astrônomos, são cientistas. Nada se compara ao planeta Terra. E Deus então deu esse atributo ao homem e à mulher, para ser parceiro com Ele. Ele poderia fazer como Ele fez com os bilhões e trilhões de anjos e anjos que Ele tem na terra. Ele poderia criá-lo num piscar de olhos, mas Ele queria que você fosse cooperador com Ele. Paulo diz lá no capítulo 1:9 de Coríntios que nós somos cooperadores com Deus em Cristo. Deus está querendo parceiro. E o Salmo 121:6 diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Você pode ouvir isso e ser voluntário e se apresentar e dizer como o próprio Saulo de Tarso diz: que queres que eu te faça? Lá em Atos no capítulo 9. Você pode dizer hoje para ele. Você, mulher que gerou e não está feliz com a sua natalidade, a Bíblia diz lá em João que você teve dor para dar à luz aos filhos, mas depois não esqueceu, porque o seu filho, ele continuou trazendo dor para você, não te honrou, desonrou você como mãe, como genitora, mas nada está perdido. É voltar, como diz a palavra de Deus.
Lembra-te, pois, onde caíste, Apocalipse 3, e arrepende-te. Se você se lembrar onde eu errei quando me entreguei, quando facilitei, quando eu não tive a sabedoria para me preservar, como a Bíblia diz para você, como valente, guardar a sua honra, saber que Deus te deu um corpo com atributos que o anjo não tem, deu para você ser cooperador com ele, e de repente as pessoas começam a proliferar, começam a gerar, como eu falei com uma uns 3 semanas atrás, filhos bastardos. Filhos bastardos. Bastardo é aquele que não tem pai. E a Bíblia diz que ele é até proibido no Velho Testamento de entrar no templo, assim como era o castrado, o leproso, o que sangrava. Uma série deles não podiam entrar sequer no templo. E aí o que acontece? Esta criança não tem aquele alicerce, aquela base que a minha filha precisou, para saber que Deus constituiu o lar, viu? Para essa nova composição familiar degenerada, que está aprovado aí pelos governos, não só do Brasil, mas do mundo todo, que evidentemente acha que um homem pode ser uma mãe. Um homem não pode ser uma mãe, porque Deus não deu a ele essa capacidade. Assim como a mulher não pode ser um homem, porque ela não tem a semente que precisa para ovular, para que haja gravidez. Deus fez tudo certinho, mas o próprio Salomão diz aqui, né, no Eclesiastes, no capítulo de número 9, a Bíblia diz que Deus fez tudo certinho. Deus fez tudo certo, mas o homem, ele procurou muitas invenções. Está aqui no capítulo 12 de Eclesiastes. Deus fez tudo certo, preservou você do mal, ele deu a você que você precisa, o bem. Agora o bem precisa ser preservado, precisa ser guardado o bem. Então de repente você olha para você. Eu gosto de dizer que o meu missionário, ele casou com 35 anos virgem. Para um homem, isso daí é uma coisa fantástica. E ele, na emissora, na rádio, ele era assediado pelas... A minha filha mesmo está aqui, sabe? Ele era assediado na emissora por causa dos atributos que ele tinha. Mas ele se desviava de cada uma delas e foi casar com a cearense que ele queria e conheceu ainda lá. Veio para São Paulo, trabalhou muitos anos aqui conosco e quando nós o enviamos para a missão, lá para Vargem Redonda, ele foi e depois se casou, hoje é pastor lá, está com a sua igreja e feliz e bem-aventurado. Agora, e os rapazinhos que foram se entregando a todas as vadias que estão aí dispostas? A minha mulher mesmo fala, né, há muito tempo atrás, uma missionária em Itaquera, isto há 60 anos atrás, uma missionária dizia que futuramente as mulheres só iam usar a blusa. Estou tentando lembrar o nome dela aqui, mas não consigo. Quando ela falou, essa mulher é louca, é uma alarmista, é uma, como se diz, uma extravagante, entendeu? Mas como é que estão vivendo hoje? Ela falou há 60 anos atrás, há 50 anos atrás em Itaquera, e tinha a igreja sede lá na Liberdade, na Avenida Liberdade. Mas quando ela pregou isso, nós estamos pregando há 40 anos,
estamos dizendo que o mundo está se degenerando cada dia mais. E quando eu pregava, eu e minha mulher, há 30 anos atrás, a vida nesse país, aqui em São Paulo, era uma vida com mais comodidade e muito mais modesta. E como que estamos hoje? Hoje você não pode sair com o celular na rua. Hoje você não pode, de maneira nenhuma, ter um patrimônio. A minha filha mesmo sabe, a irmã dela que está fora do país também. Então, lá nos Estados Unidos, ela andava com o Rolex dela, com os brilhantes dela. Vai andar com o Rolex aqui para você ver? Vai andar com o celular de marca aqui? Vai andar com um brilhante aqui para você? Você não chega na esquina. Mas por que em Nova York você pode, nos Estados Unidos pode, na Europa você pode, em Londres você pode? Hein? Porque nós caímos. E o nosso problema, eu gosto de dizer, nós não temos como uma nação, com o território que nós somos um território. Nós não temos problemas financeiros. O problema do nosso país é moral. Agora, presta atenção. Ninguém chega a presidente da República se ele não tivesse nascido de um ventre, de uma mulher. Ninguém é um advogado, um médico, um engenheiro, um astronauta, um piloto, se ele nasceu de um ventre. Mas faltou o verso 28. Todos os seus filhos a louvam. Eu pergunto para você, mulher, seus filhos louvaram você? Honraram você no dia alusivo ao seu ministério, ao seu talento, ao seu dom? E eu sei que milhares delas não o tiveram. Mas por quê? Porque o que cobra aqui do verso 10, ela resolveu dar de ombro. Ela resolveu objetar. Ela falou, não, isso não é necessário. E achou que a felicidade estava nisto ou naquilo. Eu me lembro, até há pouco tempo, essa coitada dessa jornalista foi assaltada. Eu sempre gostei de ouvir as entrevistas da Silvia Popovic. E ela então casou com um médico e ela já estava idosa quando um dia no Caribe, naquele hotel que ela estava, lá em cima na cobertura, olhando as crianças na piscina, dentro dela bateu uma tristeza. Ela declarou isso na imprensa. Ela falou para o marido, entrou para o apartamento e falou para o marido, médico, se eu não der à luz a um filho, a minha vida não serviu para nada. E quanta gente não gostaria de ser tão famosa como a Silvia Popovic. Está aí no histórico dela. Aí o marido, como médico, foi conversar com os parceiros, colegas dele, e ela hoje tem uma filha de aproximadamente uns 25, 28 anos, feliz da vida. Mas ela colocou os olhos na felicidade da publicidade, da riqueza, da propaganda, do exercício do jornalismo que ela sempre foi e fez com um brilhantismo de poucas pessoas, entende? Mas quando chegou quase no ocaso da vida, ela olhou e falou, falta uma coisa para mim. Aquilo que era essencial para a vida dela, porque ela nasceu com os atributos dados por Deus para o maior ministério de uma mulher. E ela então ser parceira com Deus, em associar-se a Deus e ter Deus como sócio na vida dela. Minha filha saiu daqui do Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Hoje ela é empresária lá no Equador, porque ela fez uma aliança com Deus. Para tudo na vida precisa ter aliança.
Se você não tiver aliança com Deus, você é infeliz. Para onde você vai? Se vai para o Equador, é infeliz. Vai para os Estados Unidos, é infeliz. Vai para a Europa, Estados Unidos, fica aqui no Brasil, é infeliz. Por quê? Porque você não sabe os atributos que Deus deu a você. E você está colocando os olhos nas riquezas efêmeras desta vida. E esta mulher não, ela falou, não. O meu ministério aqui é cuidar do meu marido, é cuidar do meu filho, meus filhos, é cuidar do meu lar, é cuidar dos meus empregados. Eu gostei da minha filha, que ela falou agora mesmo que vendendo a marca dela, ela não vai dar prejuízo para nenhum dos funcionários. É porque ela aprendeu que é assim nesse livro aqui. Agora, quantos estão tendo prejuízo porque a empresa entrou em concordata, a empresa faliu e agora nós estamos vivendo um enxame desses graves problemas no Brasil. Empresas estão quebrando aí, empresa com 30, 40, 20 mil funcionários estão quebrando e evidentemente eles vão sair com uma mão na frente e outra atrás, na maioria das vezes. Por quê? Porque não tem esses ensinamentos aqui. E a minha filha falou ontem, eu nunca vou ficar defamada no Equador, porque eu peguei os meus consorciados e os meus empregados e soltei aí a deriva na vida. Mesmo que eu venda a marca, vou ganhar muito dinheiro, não preciso nem trabalhar mais, foi o que ela falou, e agora vou desfrutar só com investimento. Agora, e eles? É assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus faz. E vocês que são mais antigos que na igreja, conheceram essa menina quando ela catava latinha aí na rua. Então Deus levou ela para lá do nada e de repente o Senhor vai mostrar para ela o caminho, o que? Da glória. Glória econômica, financeira, porque buscou a glória espiritual. Quando você sabe como esta mulher, então você vai ter o quê? O verso 28. O marido vai dizer, tem muitas mulheres excelentes aqui, mas você suplanta a todos. Quantas mulheres não gostariam de ouvir isso? Você é melhor do que tudo. Eu casaria, começaria, faria tudo de novo. A maioria, viu, dona Cidé, dos velhos falam, não, eu pulava do barco. Se eu soubesse, eu pulava do barco. Viu, dona Cidé? A maioria, mas não, ele dizia, eu faria exatamente o mesmo. Por quê? Perdão, porque fez tudo em Deus. Se você fizer todos os seus projetos em Deus, como essa mulher, então você não vai ser infeliz lá na frente. Quando vier o caso da vida e ela vem, o que vai acontecer? Você vai ser feliz. A Rebeca, uma das que eu falei aqui, ela, no capítulo 28 de Gênesis, ela olhou as moças lá de Canaã, as moças hetéias. Vou voltar para o nosso tempo. As mulheres palestinas. Ela judia, ela israelita. E ela diz ali no último versículo, capítulo 28, se o meu filho casar com uma dessas, a minha vida não serviu para nada. Até para casar, né, Rose? Precisa ser um Arilson que agrada o genro e agrada a sogra. Até para casar, né, Bruno? Precisa ter. E ela vai dizer isso. E de repente o filho dela é bem-aventurado, Jacó. Assim como foi Isaac, que está com 40 anos, e ele não vai entristecer a mãe, ele vai ficar esperando Deus abençoar, porque ele tinha sonho de família. Então, o que o Eliezer, lá no capítulo 22 de Gênesis, vai até Arã
e traz da família, quer dizer, da igreja, do povo, daquele que tem, como Paulo escreve com propriedade no capítulo 6 de Coríntios, que tem que ser da família. Porque lá está, você casa com aquele que é do Senhor. É muito bom quando você obedece esses requisitos. Essa mulher o fez. E agora, no Dia das Mães, nós queríamos congratular com todas elas e dizer que mesmo das bobagens que eu sei que milhões e milhões delas fizeram na terra, nada está perdido, porque Jesus falou: para Deus tudo é possível. Então você pode ter a restituição, a restauração, você pode ter de volta a felicidade e a alegria. Deus sabe como recompor, restituir, renovar. Deus sabe como entrar no coração da pessoa, do filho, da mãe, do irmão, da irmã, e de novo fazer como ele fez com Jacó e Esaú, e tirar o rancor, a ódio, o ressentimento, a mágoa que estava no coração deles. E agora esse Deus, que é o príncipe da paz, ele vai então fazer o seu grande projeto, fazer com que você seja feliz. Não é isso que todo homem deseja, mas ele erra o alvo quando ele faz escolhas burras na vida. Estou falando com pessoas agora que fez escolhas burras na vida, até porque eventualmente está nos ouvindo, mas prefere ouvir uma série de coisas horrorosas que não vai edificar, que não vai construir. Papai sempre falou para mim, quando vivo: filho, ande com pessoas que acrescentam a sua vida. Eu não ouvi ele por um período da minha vida, fui o mais desgraçado da minha casa, da minha família, e posso dizer até do mundo, porque tive que viver na rua, dormir nas calçadas, ser um lixo desta vida. Eu fui. Mas o que aconteceu? A minha mãe, mulher virtuosa, dobrou o joelho, fez calo no joelho, pediu para Deus: eu não aceito meu filho morrer desse jeito. E hoje estou aqui como pastor pregando e dizendo que para você, para Deus, tudo é possível. Que tal então apostar nessa verdade? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra nesse dia, Senhor, onde mulheres são honradas. Eu sei que muitas estão aborrecidas, entristecidas, infelizes. Muitas estão, ó Deus, com a vida aos cacos, aos pedaços. Mas eu quero que elas ouçam esta mensagem, Senhor, e o teu Espírito toque as suas vidas, para que elas possam apostar nesta verdade e o Senhor mudar a sua história. É tudo que eu te peço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.